aconteceu várias coisas no jogo que muita gente fala assim, tem que falar isso no programa, tem que falar aquilo, tem que etc. Eu tenho uma cobrança para a diretoria. A primeira é que vocês precisam contratar. Não dá para contar com o Marquinhos para resolver a história da partida. Não tem condições. Precisamos de um lateral direito à altura, porque tem gente que naquele setor ali, meu amigo, começa a perder as estribeiras e não resolve absolutamente nada. E o Cruzeiro precisa resolver a partida para que não se complique depois, até com problemas que os outros começam a arrumar no jogo do Cruzeiro. Houve os erros de arbitragem, todo mundo comentou sobre isso, mas a minha cobrança especificamente vai ser pro Cruzeiro não sentar em cima de resultado, irmão. 1-0 não é o suficiente para você resolver a parada. Você tem que resolver a parada como o time de 2013 e 2014 faziam. Como eles faziam. Resolviam a parada e depois o juiz que se complicasse pra lá, porque o nosso placar estava resolvido. Vou falar sobre o erro? Vou falar sobre o erro. Mas responsabilidade é essa dos jogadores que não podem se desequilibrar diante de um problema como esse que aconteceu ontem e o resultado da partida você não pode sentar em cima deles. Tem que matar o jogo logo de uma vez. Pera. O que é isso? Wilton Pereira Sampaio, o Hugão tá bravinho com a arbitragem. Ele quer que reúne os jogadores todos de novo lá, que você entre e reveja tudo. Tô bravo? Beleza, Wilton? Não, mas agora você fez igual os meus irmãos faziam, quando geralmente eu entregava eles com alguma coisa, eles faziam do mesmo jeito. Aí meu pai falava assim, ó, mas o Hugo já assumiu o problema dele, problema nenhum em relação a isso não. Por que você tá caguetando seu irmão? E sobrava pra eles, tá ligado? Eu tenho que falar do erro de arbitragem porque aconteceu, mas a minha cobrança não é especificamente sobre a arbitragem, é sobre o Cruzeiro sentar em cima do resultado. Já o Fael tá só querendo fazer recorte pra poder ganhar fama em cima do Cruzeiro. Normal do atleticano. O Hugão pode não estar reclamando, mas o Romero reclamou. Toda a falta de Cruzeiro era cartão amarelo, tinha quase todo o time pendurado, é difícil jogar desse jeito, não pode dar uma chegada falam na bola, né, disputar, porque se essa falta que ele apitou para anular o gol, então não tem que ter jogo, toda jogada de disputa vai ser falta, então é difícil, como você falou, o foco fica nele, talvez a gente tentar entender que Cruzeiro também incomoda quando está brigando ali em cima, fazendo as coisas bem, um time está ordenado, um clube ordenado. Hoje, com certeza, todo mundo vai querer jogar no Cruzeiro, porque é um time que está ordenado, que o Perinho dá o melhor para nós, a estrutura, tudo, e incomoda muita gente. Não aconteceu nada diferente que acontece na arbitragem brasileira. Nada de diferente. Nós vamos reclamar, nós vamos falar, o Cruzeiro vai fazer uma reclamação formal na CBF. Sabe o que vai mudar na história do futebol brasileiro? Absolutamente nada. Nada. Teve os erros do Wilton, sim. Um irresponsável é o árbitro popstar, aquele que quer aparecer mais do que os jogadores durante a partida. Blindou o Neymar, de modo que o Neymar não fosse atingido na partida. Mas a minha reclamação vai ser especificamente sobre os jogadores do Cruzeiro. Vocês não podem sentar em cima do resultado. O primeiro tempo era pelo menos 4-0 pro Cruzeiro, gente. Era pelo menos 4-0. Aí fica cozinhando o jogo, cozinhando, se acostuma com o placar e não resolve a parada. Aí acontece o que tem que acontecer. Ou corremos o risco do que aconteceu no jogo do meio da semana da Copa do Brasil. Já aconteceu pênalti, aconteceu uma tragédia. Jogadores do Cruzeiro, resolvam a parada. E diretoria, contratem, porque quem tá no banco não vai resolver a parada na hora de trocar na hora de fazer as trocas ali. Amanhã, Nadine Bastos vai ter muito trabalho, porque a arbitragem foi bastante questionada neste final de semana. A gente sentiu. O Mineirão estava praticamente lotado. Quase 60 mil pessoas. Diante do Santos de Neymar, estava tudo pronto para a festa celeste. Só faltou ela, a vitória. Primeiro tempo, joga aquela bola, entendeu? De dar gosto de ver. Chega no segundo tempo, entrega. Não sei o que está acontecendo com esse time, entendeu? No primeiro tempo, jogou muito bem, mas no segundo tempo, amoreceu. Pois é, o torcedor não tá errado, viu? O Cruzeiro criou muitas chances no primeiro tempo. Pelo menos 2 vezes, Gabriel Brazão salvou o Santos. Aos 43 minutos, o goleiro tentou repetir o feito, mas Fabrício Bruno levou a melhor. De cabeça, o zagueiro abriu o placar. Antes do intervalo, após um vacilo da defesa celeste, Neymar quase empatou. Sozinho, de frente para o gol, o atacante errou o alvo. Já no segundo tempo, a história mudou. O Cruzeiro chegou a marcar o segundo com Caio Jorge, mas a festa no Mineirão esbarrou no VAR. Com o auxílio do árbitro de vídeo, o Wilton Pereira Sampaio viu falta de Matheus Pereira na origem da jogada.
Nosso gol foi mal anulado, porque senão o pênalti no primeiro tempo sobre Kaique tinha que ser dado também. Aí o VAR não foi ativado, contra nós é ativado. Então é difícil porque a gente trabalha, se esforça. Gol anulado, fez o Santos crescer em campo e virar o jogo. Livre na pequena área, Guilherme recebeu e só empurrou para a rede. Já na reta final da partida, o atacante achou o Caballero. Com tranquilidade, o paraguaio tocou no cantinho. 2-1 para o Santos, que foi segurando o Cruzeiro até o apito final. Acredito que a gente também teve um desgaste muito grande nesse jogo. No segundo tempo a gente sofreu um pouco com isso, mas acho que a gente não pode desorganizar. E a gente tentou muito sair com a vitória. Acredito que o jogo ficou aberto e no contra-ataque eles tiveram a felicidade para matar o jogo. Com o resultado diante do Santos, o Cruzeiro somou a segunda derrota seguida em casa pelo Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pela ponta da tabela, o time celeste segue na vice-liderança, mas agora com um jogo a mais e 3 pontos a menos do que o Flamengo. Não dá pra ficar triste, né? O time segue brigando pelo time. Nas próximas nós estamos firmes, né? O torcedor não pode abandonar, né? Nem pode. Olha, o Atlético tem compromisso importante. Então vamos comentar agora a partida do Cruzeiro. Partiu, bora. Bel, primeiro falar uma coisa pra você, viu? Torcida do Cruzeiro, meu primeiro grande amor da minha vida, fazendo sempre essa festa bonita. E o Cruzeiro, no primeiro tempo, deu um volume de jogo espetacular, mas muita chance perdida. Evidentemente que a gente não tá jogando contra ninguém. Mas tem umas jogadas, meu amigo, que parece que o time do Cruzeiro senta em cima do resultado, se acomoda diante de algumas oportunidades. Igual um chute como esse dentro da área, você não pode perder um chute como esse. Você está dentro da área, você tem que chegar. Agora, o meu questionamento é exatamente esse aí, ó. Se no lance do Matheus Pereira foi falta, por que nesse lance não foi pênalti, se você tem que usar o mesmo critério? Mas é o que eu digo pra vocês, houve o erro, mas eu vou cobrar primeiro o posicionamento do time do Cruzeiro, porque o primeiro tempo foi incrível do time do Cruzeiro. Primeiro tempo pra você fazer uns 3-0. E aí o Wilton podia se complicar o tanto que fosse, que ele não ia complicar a vida do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro se acostuma com o resultado de 1-0. Ele se acostuma com o jogo. Ele vai cozinhando o adversário. Ele vai criando chances. E vai transformando um cenário que de uma hora para outra ele começa a ficar tenebroso. Por quê? Porque o Cruzeiro domina a partida, não resolve a parada. No segundo tempo, e está acontecendo em todos os jogos, o Cruzeiro cai bruscamente e drasticamente o seu rendimento. E aí a coisa para de funcionar. E a gente corre risco, como correu risco no jogo, por exemplo, contra o CRB, que aconteceu aquele pênalti dentro da área, porque você permite que o adversário também comece a querer fazer essa trocação. E isso não pode acontecer. E aí o lance do gol do Fabrício Bruno, muito bem colocado dentro da área. E aí o lance teve que ser muito bem ajustado na linha ali, porque ele estava praticamente no limite ali desse momento. E aí o que acontece? O Cruzeiro faz 1-0, e aí a gente acha o seguinte, vai continuar o volume de jogo e vamos aumentar esse marcador. O que não acontece nesse momento. O Cruzeiro até começa a arriscar mais na partida, mas o Santos começa a ter possibilidades, principalmente por causa de erros do time do Cruzeiro. Ô Coutinho, faz a alegria da gente, mas Neymar. Coutinho não, sou Neymar. Coutinho errou também, eu tô construindo igualzinho o lance, né? E olha só, gente, por que eu tô cobrando o time do Cruzeiro? Tudo bem, o Wilton teve seus erros, mas olha só a desatenção do time do Cruzeiro, cara. A defesa que não tomava gols há 5 ou 6 rodadas, né, Bebel? Se eu não me engano. E aí o que acontece? Olha só a desatenção. O cara receber dentro da área sozinho. E quando começa a vir as atenções, aí o lance, né, da possível falta que o Wilton marcou, e não vou entrar no mérito se foi falta ou não. Eu vou entrar no critério do seguinte, se não foi pênalti no Caio Jorge, por que aí foi falta? Esse é o questionamento que eu coloco no programa aqui sobre esse lance. Só que o Cruzeiro se permite ao sofrimento, ele se permite a acontecer o que acontece nas partidas. Nós temos que voltar à essência daquele cruzeirense raiz, de cobrar primeiro o time. Porque aí, se o juiz se complicar, se acontecer o que acontece sempre na arbitragem brasileira... Mas não foi falta, não. Isso sempre acontece na arbitragem brasileira. Nada desse lance. Também acho que não. Mas para não entrar no mérito da questão, aí eu fico nesse questionamento do... Se não foi pênalti no Caio Jorge, por que foi falta nesse lance do Matheus Pereira? E aí o Cruzeiro começa a se permitir ao Santos. Ah, mas os jogadores, eles começaram a ficar preocupados com o lance. O Ira, meu filho... Você acha que existe cansaço extremo no segundo tempo? Porque até existe. Contra o Fluminense eu comentei que você dá queda do Cruzeiro. Até existe. Porque foi muito intenso no primeiro tempo e não marcou, né? Concordo, mas aí o Cruzeiro se permite a isso
todos os jogos. Então tem que achar uma solução. Tem que achar uma solução nesse momento, em relação a esse momento da partida. E aí quando começa a trocar, entra o Marquinhos, que a torcida já está começando a pegar no pé, e eu não estou fazendo perseguição ao jogador, porque muitas das vezes eu defendi o Marquinhos aqui como um jogador muito voluntarioso que é, só que não resolve a parada. Então, Pedrinho, você tem que contratar e aproveitar essa janela de transferência para contratar. E sobre o time do Cruzeiro, resolve a parada, porque a arbitragem brasileira a gente já sabe como é. Tem que resolver a parada e resolver o jogo logo de uma vez. O Atlético até tentou, né, Fael? Mas depois